Mas uma notícia que sai agora há pouco também do presidente do STF, ministro Edson Fachin, interrompendo o recesso dele e antecipando o retorno a Brasília, onde ele desembarcou na noite de ontem para tentar conter todo o desgaste que a gente vem analisando por aqui da condução de Toffoli no caso Master. Há interlocutores e pares, amigos na corte, o ministro justificou essa volta, então, antes da abertura oficial do ano do Judiciário, com a avaliação de que o momento exige sua presença na capital. O objetivo, então, central de Fachin é gerenciar todo esse desgaste na série de movimentações que vemos tendo na atuação de Dias Toffoli, né, Josias? Nesse caso, a gente pode elencar aqui a série de medidas que tem sido vista com muita estranheza, mas hoje também com o ministro dizendo que não há motivos para ele ser afastado do caso, não há casos de suspeição contra ele. Queria te ouvir um pouquinho para a gente avançar aqui, então, como podemos ver esse momento do Fachin tentando resolver essa questão. Será possível? O Supremo precisa fazer alguma coisa, Natália, porque até aqui as decisões sobre o caso Master, elas são tomadas monocraticamente pelo ministro Dias Toffoli e são decisões bastante precárias, né? Por vezes tem-se a impressão de que o ministro está do lado do infrator e não do investigador, né? Ministros do Supremo frequentemente acham que estão sentados à direita de Deus, mas tratam o próprio Supremo como casa da mãe Joana de toga. É o que está fazendo o Dias Toffoli. Reduz a um patamar de tribunal de quinta instância ou de quinta qualidade a Suprema Corte do país. E a condução do Dias Toffoli na relatoria desse processo criminal, no caso do escândalo do Banco Master, ela é muito precária. E, ao contrário do que alega o ministro, há razões de sobra para que ele se declare impedido de atuar nesse processo. Já na origem, houve aquela carona num jatinho privado em que o Toffoli voou na companhia de um advogado de um dos sócios do Banco Master para assistir a um jogo em Lima, no Peru, na final da Libertadores, né? E depois disso ele decreta sigilo total, absoluto nesse processo, determina uma acariação esdrúxula entre o Vorcaro, o ex-presidente do BRB, e incluía no mesmo nível um diretor do Banco Central, quer dizer, botou investigador ou a autoridade monetária no mesmo nível do infrator, depois acabou voltando. Aliás, esse idas e vindas é a principal marca da atuação do Toffoli nesse processo, né? Ele toma decisões tão esdrúxulas que a reação é exuberante e ele é como que compelido a voltar atrás. Mas cada vez que ele recua, ele faz uma meia volta parcial. Na última decisão que tomou em relação a esse caso, ele decreta porque a Procuradoria tinha solicitado uma batida ali em mais de 40 endereços de envolvidos nesse escândalo do Master. E depois da batida policial, que a Polícia Federal recolheu farto material para a investigação, o Toffoli manda colocar todo esse material no Supremo, acautelou o material no Supremo. Ora, como é que você apreende uma série de elementos que podem ser vitais para a investigação e tranca no Supremo? A Polícia Federal, evidentemente, reclamou, recorreu, e a Procuradoria pediu ao Toffoli que se rendesse à obviedade. Não há por que fazer uma operação, uma mega operação de busca e apreensão, senão para analisar o material e utilizar esse material na investigação. Ele aí volta atrás e manda, em vez de entregar para a Polícia Federal o material para que a investigação prosseguisse, ele manda acautelar todo o arsenal recolhido pela polícia na Procuradoria-Geral da República e escolhe de acordo com a sua vontade, os agentes da Polícia Federal que terão acesso aos documentos. Ora, por que não permitir que a polícia escolha quais são entre os seus delegados os mais apetrechados, os mais aparelhados para analisar esse material? Então, tudo o que o Toffoli decide nesse processo está
encharcado de suspeição. E, de resto, a imprensa noticiou, a Folha de São Paulo noticiou, outros veículos confirmaram, negócios de irmãos do Toffoli com um fundo vinculado ao Banco Master, mais uma razão para que o ministro se distanciasse desse processo, mas ele considera que está tudo dentro dos conformes, ignora preceitos do Código Penal brasileiro que recomendariam a ele que, pelo menos, considerasse essa hipótese de se declarar impedido de atuar nesse processo, seja pelos vínculos familiares dele com negócios vinculados ao Master, seja pelo voo que ele realizou nas asas de um avião privado na companhia de um advogado diretor do Banco Master. Então, toda a movimentação do Dias Toffoli ao redor desse processo está maculada pela suspeição. Só ele não enxerga isso. Agora, é preciso verificar qual é a capacidade de ação, de atuação do presidente do Supremo, o Edson Fachin, em relação a esse processo. Que ele está incomodado, não há muita dúvida, né? Tanto que, depois da movimentação do Toffoli, o Fachin intensificou as suas articulações para colocar de pé alguma coisa parecida com um tratado de ética, um código de conduta para os ministros do Supremo, mas nem isso ele conseguiu viabilizar até aqui. Então, é bom que ele esteja preocupado, porque a atuação do Toffoli compromete a própria supremacia do Supremo, porque, na prática, as decisões individuais de um ministro, elas vinculam o Supremo a tudo que está sendo decidido, né? Então, é preciso que isso tudo fosse levado, seria conveniente que fosse levado ao colegiado, que o Toffoli dividisse as suas decisões com os demais 10 ministros do Supremo. Alguma coisa precisa ser feita, porque daqui a pouco vão liberar os suspeitos e vão incriminar os responsáveis pela liquidação do banco. A Polícia Federal está estranhando o comportamento do ministro Dias Toffoli, porque até aqui ele tem atuado para travar as investigações e não para facilitar o trabalho dos investigadores. Então, só o Toffoli acha que o trabalho dele é imaculado e impassível de críticas. Qualquer criança de 5 anos que observe a cena nota que algo de incomum está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E assim como se criticava a Procuradoria quando estava sob o comando de um procurador que engavetava, que não tinha vocação para procurar, era um procurador que não procurava, né? O Augusto Aras, assim como criticava-se a Polícia Federal quando foi aparelhada pelo então presidente Jair Bolsonaro, agora também deve-se criticar, do mesmo modo que se elogiou o Supremo pela atuação que teve em relação à contenção da tentativa de golpe, agora deve-se observar que o Supremo está agindo absolutamente contra o interesse público em relação a esse processo, Natália. A discussão aqui, quando a gente fala do Toffoli, Sakamoto, quando a gente vê a questão que ele já está tirando de frente de se considerar suspeito ou não, nesse caso pelo STF, se ele se afastasse, o caso voltaria para a estaca zero, de certa forma também, né? Como que está o equilíbrio entre os caminhos de Toffoli que a gente pode entender aqui nesse caso? Olha, eu já falei aqui mais de uma vez que o ministro Dias Toffoli, data vênia, deveria se declarar impedido neste caso, dado a quantidade de contradições e de comportamentos pouco usuais, para usar um termo educado, né? Como o José colocou, de viajar com um advogado de uma das partes para ver jogo de futebol, chamar para careação membros do Banco Central e investigado, sendo que o processo investigativo não estava nesse ponto, né? Entre outras coisas, tentar deixar o material da Polícia Federal recolhido, coletado pela Polícia Federal na segunda operação da compliance no STF lacrado, sendo que a Polícia Federal tinha pouco tempo para poder tirar os dados dos celulares dos envolvidos, entre outros, fora
né, como o juiz lembrou também, a própria sociedade de familiares do Toffoli. Então, há elementos suficientes para dizer, olha, ninguém está falando que, de fato, que ele estava roubando, que estava entrando, que estava... Não, mas a graça da justiça é exatamente essa. Tem que ter o cheiro do bom direito nesse sentido. Se você tem essa desconfiança, se a pessoa que está julgando lá para frente pode ser questionada, seria por bem, exatamente para que tudo isso não seja depois derrubado, tirar ele da equação, que ele se retirasse da equação. O bom juiz, o bom desembargador, o bom ministro se declara impedido. Essa autocrítica, ela é ligada ao fato de que as pessoas são humanas. E fala, não vou entrar nessa para exatamente não me ver questionado o meu trabalho, né? A menos que a pessoa não se importe ou queira exatamente ver seu trabalho questionado lá na frente, o que pode, inclusive, beneficiar os réus. Do ponto de vista... A gente não tem, o ministro Edson Fachin está tentando fazer aquela discussão sobre o código de conduta dos magistrados, que deveria valer não só para ministro, mas para desembargador, para juiz, para todo mundo, mas isso não vai avançar. Infelizmente, não está com terreno para avançar, apesar da necessidade de criar regras de conduta para participação em eventos internacionais, para a relação de familiares dos ministros, dos magistrados dentro da justiça, né? Como é que funciona isso, mas não vai avançar e nem para esse caso agora daria tempo. Não tem esse ponto, né? Você tem os ministros de Corte Superior, nesse caso você não vai ter. O ministro Supremo, ou ele vai se conter exatamente por pressão, por diálogo com os colegas, mas não tem esse instrumento de autocontenção por parte do Conselho Nacional de Justiça, infelizmente. Tem gente que acha que é bom, eu acho que é complicado não ter nenhum instrumento de contenção, né? E aí vem um pessoal falar assim, concordo com o que o Josias falou, fala assim, gente, o pessoal começa, mas olha no julgamento do golpe, então mostra que, ai gente, pelo amor de Deus, quantidade de fuinha que aparece nessa hora, sabe? As coisas é o seguinte, não é porque o Supremo acerta numa hora que ele vai acertar sempre, não é porque o Supremo fez uma ação importantíssima para garantir a democracia no Brasil que ele está isento de críticas. Você pode reconhecer que aqui houve um acerto e que aqui há um erro de acordo com o procedimento, independentemente de você gostar do resultado ou não. Você fala, não, esse procedimento foi correto, esse procedimento ele está errado por conta disso e disso e disso. Você pode fazer. É que as pessoas de um lado e do outro formam torcidas organizadas. Então, quem está torcendo de forma organizada pode torcer sozinho, mas isso não influencia no debate público. O debate público é ver o comportamento de fato e ver quando o comportamento está equivocado, que instrumentos e o que a sociedade pode fazer. Neste caso específico, não tem muito o que fazer, a menos que, né? E aí tem essa discussão. Por que esse caso está no Supremo? Porque foi puxado no Supremo originalmente, porque você tinha uma relação de compra de uma casa, de um imóvel ligado ao Vorcaro por parte de um parlamentar. Gente, mas isso está todo mundo analisando, o pessoal que é especialista analisa e fala que esse vínculo é muito frágil para jogar um negócio para o Supremo. Daria para ter ficado na Justiça Federal, fora do Supremo Tribunal Federal. Essa questão da compra da casa por parte do parlamentar, porque nada tá indicando que tem um indício que essa compra está envolvido, esse parlamentar está envolvido com alguma maracutaia. Então não faz sentido estar jogando isso no Supremo. E isso, na verdade, deveria o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tem uma questão importante no meio, tinha que estar pedindo para tirar isso de lá, né, do Supremo, porque não faz sentido. Né, isso aí, colocou-se essa brecha e está se explorando a brecha. Na minha avaliação, respondendo a sua pergunta, é essa, né, tirar via Supremo, porque esta conexão que jogou isso no Supremo Tribunal Federal não faz sentido.